O que é o matrimônio? No seu sentido geral, é uma criação divina, é uma criação de Deus, onde Ele mantém e onde Ele orienta através da sua palavra. Contudo, quando nós analisamos em si essa questão, a gente precisa ressaltar que, antes de mais nada, o casamento ele não pertence em si à igreja como uma prerrogativa sua, principalmente dentro das leis que nós temos em nosso país. Quem é que tem essa prerrogativa da celebração, da realização do casamento? As autoridades civis, no caso, os cartórios, no caso, os juízes das varas de família, a quem compete, de fato, homologar um matrimônio, realizar o casamento. No máximo, o que é que a igreja faz? No máximo, a igreja roga a bênção do Senhor para um casal que já passou por esse processo ou está passando por esse processo. Por que eu digo está passando por esse processo? Porque você pode ter um casamento, como nós chamamos, com um casamento religioso com efeito civil, ou seja, a pessoa responsável, no caso o obreiro, o ministro do evangelho, ele vai junto com as pessoas que irão se casar, vai ao cartório, pega a documentação que é emitida pelo cartório, realiza aquele momento de gratidão, faz os registros necessários e devolve novamente à autoridade competente. Então isso lança luz sobre alguns conceitos errados que muitas vezes as pessoas têm em relação ao casamento, que é a igreja em si que casa. Não, a igreja não casa ninguém, quem casa é o Estado. A igreja não casa ninguém, quem casa é a justiça. O que a igreja faz, conforme nós falamos, é celebrar aquele momento da formação de uma família, é agradecer a Deus por aquele instante, é estar rogando as bênçãos do Senhor para aquela família que está se formando. Então, o casamento em si, ele não é uma atribuição inerente à igreja. Infelizmente, a gente absorve muito esse pensamento da igreja romana, né? Essa questão do casamento. Inclusive, a igreja romana, ela tem no casamento um dos seus sacramentos, né? Uma das suas ordenanças. E aí, quando a gente vai olhar a palavra do Senhor, a gente percebe que não é, o casamento não é uma ordenança. A gente só tem duas ordenanças na palavra, que é o batismo e a Santa Ceia do Senhor. Então, existem esses equívocos, sobretudo em relação à igreja romana, e aí a gente precisa esclarecer essas coisas para que elas fiquem muito claras e a gente não faça essa confusão, como infelizmente muitos fazem. Só a título de observação, muitas vezes a gente não liga muito às coisas, mas, por exemplo, quando você lida com uma pessoa que vem do mundo e muitas vezes ela se converte através da pregação da palavra e ela, como a gente diz na linguagem popular, é junta com outra pessoa. Então, numa situação como essa, o que é que a gente faz para que a gente possa recebê-la como membro? Em primeiro lugar, ela vai ter que cumprir essa obrigação, ou seja, ela vai ter que ir junto à autoridade competente, ela vai ter que casar-se civilmente, para que assim, somente assim, ela possa ser recebida como membro da igreja genuinamente evangélica. É claro que você tem grupos religiosos diversos que não ligam para essas coisas e aí recebe como membro pessoas que estão em situações erradas no sentido civil e vê nisso uma certa normalidade, mas não é assim, Então, isso lança luz justamente para isso, para que a gente possa pensar e chegar a essa conclusão. A igreja em si, evangélica, o pastor, o ministro do evangelho, ele não faz o casamento em si. Quem faz o casamento é o Estado. Quem faz o casamento é o cartório, no caso, os juízes das varas das famílias. Ok? Então, fazendo essa observação inicial, administrativa, eu queria que nós víssemos alguns textos da palavra, apontando justamente para esse fato. Que fato? Que o matrimônio, conforme nós vimos, é uma instituição divina e que ela é obrigatória indistintamente para todas as pessoas, de acordo com aquilo que nós temos nas ordens da criação. Os irmãos estão lembrados? E via de regra eu sempre falo isso. Quando você vê o livro de Gênesis, sobretudo os 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis, você consegue ali ter o resumo de tudo aquilo que Deus ele requer para cada um de nós. E dentro daquilo que nós encontramos nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, a gente vê 3 instituições de Deus, 3 instituições divinas e que elas são amplas em relação à obrigação das pessoas quanto a essas instituições. Quais são as instituições? A primeira delas, existe a questão do dia de descanso. A segunda delas, existe a questão do trabalho. E a terceira delas, o casamento. Então, essas são as instituições universais, dadas por Deus a todas as pessoas,
onde ele chama e convoca a todos a se submeter a essas instituições. Repito, dia do Senhor, o trabalho e também o casamento. Vamos dar uma lidinha bem rápida nesses textos, só para a gente poder ver isso logo em Gênesis. Abram por favor aí. Gênesis capítulo 2. Qual foi a primeira instituição que Deus criou? Domingo, dia do Senhor. E às vezes algo tão tratado de maneira tão irrelevante para algumas pessoas, inclusive como lei do decálogo, inclusive com punições claras para quem profanava o dia do Senhor. Então, de maneira clara, a questão que nós observamos no quarto mandamento, a gente já vê aqui instituída logo na criação. E é interessante porque essa instituição, ela não é feita apenas para os salvos. É claro que os salvos é que vão entender a razão do dia do Senhor, é claro que os salvos vão ter a motivação correta para guardar o dia do Senhor, vão entender a razão pela qual ele existe. Agora, se nós tomarmos uma visão geral, o dia do Senhor é uma ordem para todas as pessoas. Aí você pode perguntar, mas a maioria não guarda, mas a maioria não cumpre. Como eu sempre gosto de dizer, aí vai ser um outro pecado que elas vão ter que prestar conta diante do Senhor. Então, muitas vezes, a gente minimiza a questão do campo de atuação do dia do Senhor e pensa que é uma ordenança para os salvos apenas. Não, para todas as pessoas. É uma instituição universal. Todos são obrigados, a cada 6 dias de trabalho, descansar e separar esse dia para o Senhor. Se não faz, isso é uma outra questão, isso é uma outra realidade, constitui-se em pecado. Agora, que é uma ordem para todos, isso aí a gente não deve ter a menor dúvida. Então, olhem só aí, Gênesis capítulo 2, versículos 1 e 2, para completar o versículo número 3. Veja aí o que nos diz a palavra do Senhor. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, ou seja, separou para si, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então veja, aqui é a primeira instituição de caráter universal, onde todos são obrigados a adotá-la na sua vida, ou seja, o dia de descanso. A segunda instituição, trabalho. E onde é que você encontra? Gênesis capítulo 2. Que versos? Versículos 15 e também o versículo número 17. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Gênesis 2, 15 e também o versículo número 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui você encontra o pacto das obras, mas você encontra o quê? A instituição divina do trabalho. Todo ser humano, ele é obrigado a trabalhar. É por isso que a gente não vê base bíblica para o comunismo, para o socialismo, que de certa forma não estimula essa questão do trabalho para as pessoas. Na verdade, termina estimulando o ócio, a preguiça. Mas não, o trabalho é algo que agrada a Deus. O trabalho é algo que agrada ao Senhor. E todos nós somos obrigados a trabalhar. E aí segue o mesmo princípio daquilo que nós observamos em relação ao dia do Senhor. É claro que somente os crentes, eles têm a perspectiva certa em relação ao trabalho, pelo menos deveriam ter. É certo que somente os crentes, eles têm a motivação, eles têm as motivações corretas para desempenhar as suas funções. Como a gente já falou várias vezes aqui, como forma de glorificar a Deus, como forma de glorificar ao Senhor. Contudo, todo ser humano está debaixo dessa obrigação. Que obrigação? Do trabalho. Dia do Senhor e trabalho. Qual é a grande terceira instituição que a gente vê logo na criação? Casamento. É a terceira na ordem, né? Dia do Senhor, trabalho e casamento. E onde é que nós a vemos? Gênesis 2, versículos 22 até o versículo número 24. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Gênesis 2, 22 até o versículo número 24. Diz o seguinte: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: este é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne.
chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi formada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o casamento também é uma instituição para todo e qualquer ser humano, seja ele crente, seja ele descrente. Aí volta aquele princípio que nós havíamos falado. É claro que somente os servos do Senhor, é claro que somente os salvos, eles entendem o propósito do casamento, eles têm o suprimento divino para viver a vida comum do lar. Enfim, ele vai seguir as orientações de Deus para essa instituição. Agora, a obrigação, ela recai sobre tudo. A obrigação, ela recai sobre todas as pessoas. Dia do Senhor, trabalho e também casamento. E é interessante porque quando a gente lê a palavra do Senhor, em vários outros textos, a gente percebe que a Bíblia, ela referenda esse fato. Aqui trabalhando especificamente a questão do casamento. Por exemplo, quando a gente lê Mateus capítulo 19, Cristo, ele vai fazer menção desse texto de Gênesis. Para quê? Para trabalhar a questão do casamento, que ele é indissolúvel, ou seja, que ele não pode acabar. Ele deve permanecer para sempre. Mateus capítulo 19. Aqui em Gênesis, né, a gente vê o princípio da complementariedade, né? Sexos distintos, varão, varoa. Então é por isso que a gente não adota também um casamento homossexual. Não pode, entendeu? Tem que ser um casamento heterossexual. Porque aqui você vê claramente, varão casando com varoa. Não varão com varão, nem varoa com varoa. Então são princípios universais. A gente não pode fugir dessa realidade. E repito, serve para todos, não só para os crentes, mas também para os descrentes. Os descrentes não seguem. Aí vai ser outro problema em relação a eles, quanto às prestações de contas que eles vão dar a Deus. Mas que o princípio permanece, ele permanece. Ok? Mateus 19, versículos 4 até o versículo 6. Veja o que diz aqui a palavra. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, veja, desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento, ele é indissolúvel. Ele só deve acabar com morte. Ele só deve acabar com morte. Mas existe a questão de divórcio, separações, isso é outra história. Na perspectiva divina, isso não é permitido. Acontece sim, como desobediência à vontade do Senhor, como desobediência aos propósitos de Deus em relação à família. Acontece, mas não é esta a vontade de Deus. E aí você vai um pouco mais, lá para Hebreus capítulo 13, versículo 4. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Hebreus, versículo 13, capítulo 13, até o versículo 4, ou o versículo 4. O que é que se pretende aqui? A pureza sexual que deve existir no casamento. O casamento serve para isso. Ela é um remédio contra o pecado, como diziam os puritanos. E ela serve justamente para isso. Pureza sexual. Você tem a sua esposa, você tem o seu esposo, eles são exclusivos. É dentro desse contexto que você participa da sua vida sexual de maneira ativa, seguindo os padrões da palavra. Então, isso é um dos princípios que devem governar a instituição do matrimônio, a instituição do casamento, para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Todas seguem? Não, infelizmente. Mas o princípio ele permanece. Veja, Hebreus capítulo 13, versículo 4. Olhem só o que diz aqui o autor sagrado: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então veja a valorização que a Bíblia dá à questão do casamento. Aqui no cumprimento de um dos seus propósitos. Que propósito? A pureza sexual. E por fim, o casamento como propagação da vida, da raça humana. É aquilo que a gente observa lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Quando Deus manda o homem se multiplicar junto com a sua esposa, e o casamento ele serve para isso, para que haja a propagação da raça, para que haja a multiplicação das pessoas, e assim a terra ela venha a ser
povoada. É dentro do casamento que deve existir a geração de filhos. Quando isso não acontece, está errado. Quando isso não acontece, fugiu-se aos princípios básicos de Deus em relação à família. E aí a gente volta àquela questão, muitos não observam isso, paciência. Agora, que é a determinação divina para todos, disto a gente não tem nenhuma dúvida. Ok, meus irmãos? Então, no nosso primeiro considerando, a gente procurou colocar justamente isso, trabalhar o casamento como de fato é, uma instituição universal, criada por Deus, que deve abranger todas as pessoas e que deve seguir princípios que Ele mesmo, Deus, Ele institui. E aí volta-se àquela questão, esses princípios, até alguns deles, ou boa parte deles, são exercidos pelas pessoas que não são salvas. E isso a gente atribui a quê? A graça comum. E a gente observa isso. Pessoas que, por exemplo, têm dezenas de anos de casado, de manter a sua fidelidade conjugal, de cumprir os seus objetivos em relação ao casamento. Isso acontece em que contexto? A graça comum de Deus, a graça comum do Senhor. A gente não nega que isso aconteça. A gente não nega que isso ocorra. Agora, quando parte de uma pessoa não salva, a gente atribui isso a quê? A graça comum de Deus, que também é estendida a todas as pessoas indistintamente. Então, todos são chamados para o casamento, todos estão sujeitos aos princípios determinados por Deus para o casamento desde a criação. Contudo, e aqui eu queria fazer uma observação, por causa do pecado, nem todos vão atender a esse chamado. Que chamado? Ao chamado do casamento. Por causa do pecado, nem todos vão se sujeitar às exigências que Deus ele coloca para o casamento, movidos pela graça de Deus, movidos pela graça do Senhor. Isso aqui é um resultado direto do pecado. Quando Deus ele formou a família, conforme nós lemos lá em Gênesis capítulo 2, ele formou com esse objetivo, ele formou com essa finalidade, propagação da raça, pureza sexual, entendeu? Para que ele fosse indissolúvel. Só que, uma vez que isso aconteceu, ato contínuo, o que é que nós observamos? A introdução do pecado. E aí desfacelou completamente aquele propósito original de Deus. E uma vez que o pecado ele surge, a partir de agora, o que é que você vai observar? Você vai observar a formação de dois grupos diferentes. O primeiro grupo, aquele grupo que serve a Deus, que teme ao Senhor. O segundo grupo, aquele grupo que não teme a Deus, que não teme ao Senhor. E a gente já vai ver isso aonde? Logo na primeira família. Você encontra Adão, você encontra Eva, ele tem dois filhos, Abel e Caim. Ao que tudo indica, a gente observa pela postura de Abel, alguém temente a Deus. Por outro lado, Caim, alguém que não temia ao Senhor. Tanto é que um chegou e assassinou ao outro. E depois Deus levanta um outro filho, suscita um outro filho a Adão e Eva, para que ele pudesse, vamos assim dizer, dar prosseguimento àquilo que Caim estava fazendo, de ser alguém que se temia a Deus, de ser alguém que se temia ao Senhor. Mas a partir de agora, a gente já vai ver essa divisão em relação ao mundo, formado por pessoas que servem a Deus e formado por pessoas que não servem ao Senhor. Vejam aí, por favor, Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Às vezes a gente fica até imaginando, eu estava até conversando com as meninas um dia desse, em como seria o mundo se não tivesse pecado. Tudo aquilo que Deus havia organizado, criado, né, desde o início, se não houvesse a existência do pecado, como é que seria? Como é que seria? Mas aí quando chega o pecado, tudo muda em relação ao propósito original. Então veja, por exemplo, quando entra o pecado no mundo, na primeira família você já vai encontrar problema. Os primeiros filhos, um que se via a Deus e foi assassinado por isso, e outro que não temia e não temia ao Senhor. Mas Deus não se deixa sem testemunho aqui nesse mundo, levanta outro para substituir a Abel. Veja o que nós temos aí, ó. Gênesis capítulo 4, versículos 25 e também o versículo de número 26. Olha só. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente, veja, em lugar de quem? Em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho,
ao qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então veio Sete, veio o seu descendente Enos, e a partir daí voltou-se a invocar o nome do Senhor. Isso como resultado do pecado. Então, é dentro dessa realidade, meus irmãos, é dentro dessa realidade, minhas irmãs, que surge aquilo que a gente chama de família da aliança. Vez por outra a gente fala desse termo, vez por outra a gente fala essa expressão, família da aliança. E o que é essa família da aliança? É a família que é formada a partir da sua composição entre pessoas, homem e mulher, que servem a Deus, homem e mulher que servem ao Senhor, pessoas que estão numa aliança vertical com Deus e vão refletir essa aliança vertical com Deus nos seus relacionamentos horizontais, em especial em relação ao casamento. Então, a gente pode classificar, vamos assim dizer, esses dois tipos de famílias dentro do mundo no qual nós vivemos. Existem aquelas famílias da aliança, existem aquelas famílias mistas, e existem aquelas famílias que são ímpias, que são descrentes. Pelo menos essas três categorias. Por que essas três? Quando você conhece a Deus, quando o seu cônjuge conhece a Deus, quando vocês se casam dentro dessa aliança, você está formando o quê? Uma família da aliança. Mas tem outra realidade. Muitas vezes você se casa com uma pessoa e você vivia na incredulidade, você vivia no pecado, aí você conhece o Evangelho, a outra pessoa não, você vai ter ali uma família mista, dentro dessa realidade, de se conhecer a Cristo depois do casamento, depois da relação matrimonial. E você vai ter famílias descrentes, de pessoas que não servem a Deus, depois de pessoas que não servem ao Senhor. E dentro da segunda categoria, você pode ter essa quarta, que é o quê? De você sendo crente, de você sendo salvo, de você pertencer a essa aliança com Deus, contrair matrimônio, contrair casamento com uma pessoa que não é. Então, se tornou aquilo que a gente chama de casamento misto. Então, são as categorias, vamos assim dizer, de famílias, de casamentos que nós encontramos na palavra do Senhor. Mas, o que nós queríamos chamar a atenção é para qual tipo de família agora? Aquilo que nós chamamos de família da aliança. É uma família diferenciada. É uma família que experimenta a bênção do Senhor. É uma família que conta com a presença de Deus. É uma família que segue os princípios do Evangelho. Disso também a gente não pode ter a menor dúvida. Não há como você equiparar as coisas e pensar que é tudo igual. Não, não é. Porque você encontra essa instituição na Bíblia, você encontra esse exemplo na palavra do Senhor. Inclusive, eu até falei, né, no domingo passado, momento de gratidão que a gente fez aqui pela vida do presbítero Lail, 33 anos de casamento, chamando a atenção para esse fato. É claro que eles conheceram ao Senhor depois do casamento, mas aí ambos, esposo e esposa, se voltaram para o Senhor e a partir dali se forma o quê? Uma família da aliança, uma família que serve a Deus. Vamos voltar às nossas Bíblias para o texto que eu li domingo passado, Salmo 128. Salmo 128. Só para a gente ver essa definição na Bíblia. O exemplo, melhor dizendo, desse tipo de família na Bíblia, família da aliança. Salmo 128. Às vezes a gente não bate na tecla, quando a gente ouve uma expressão como essa, a gente pensa que é uma coisa assim bem surreal. Não é surreal não, é o normal para um cristão, entendeu? Ele faz parte desse contexto da aliança, e quando ele contrai um matrimônio com outra pessoa, eles formam uma família da aliança, com os seus benefícios, com as suas obrigações, com os seus suprimentos. Então tudo isso está dentro do contexto dessa família. E veja só como a Bíblia qualifica as pessoas que fazem parte dessa instituição, da família da aliança. Olhem só o que o texto aqui diz, Salmo 128, olha só: bem-aventurado, ou seja, mais que feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então você vê que essa pessoa aqui é uma pessoa que serve a Deus. Você vê aqui que essa pessoa é uma pessoa que serve ao Senhor. Ela anda nos seus caminhos, ela teme ao Senhor. Veja: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Observe que aqui ele já trata da questão da instituição que a gente viu lá em Gênesis, da segunda instituição. Que instituição? Do trabalho. Você ter a sua atividade, de você ser sustentado por ela. Isso é uma bênção do Senhor, isso é uma bênção de Deus.
Aí ele já começa a trabalhar agora a questão familiar. Veja que no versículo 1 ele teme ao Senhor. E aí ele começa agora a trabalhar a questão da família dessa pessoa, dessa família que teme, da família dessa pessoa que teme ao Senhor. Olha só o que ele diz aí, versículo 3: Tu expôs no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. E olha, versículo 4: Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então tem como a gente igualar todas as famílias? Não. A partir daquilo que a Bíblia ensina, não. Existe um destaque para aquilo que nós chamamos de família da aliança. A Bíblia mostra que dentro desse contexto há bênção. A Bíblia mostra que dentro desse contexto há felicidade. A Bíblia mostra que dentro desse contexto você agrada a Deus. Porque você teme ao Senhor. Então isso é um princípio. Repito, decorrente do quê? Do pecado. Quando você vê a introdução do pecado do mundo, a separação de Deus, mas Deus restaurando novamente dentro do seu plano redentor, e Ele faz essa restauração a partir de quê? A partir daquilo que nós chamamos de família da aliança. Então, quando você entende esse princípio, quando você entende essa verdade, aí você chega à conclusão: por que a Bíblia proíbe que você contraia casamento misto, casamento com pessoas que não fazem parte desse contexto da aliança? Inclusive, foi o segundo considerando nosso. Se você olhar aí o documento, você vai observar que foi justamente aquilo que nós escrevemos, que foi justamente aquilo que nós colocamos. Tem aí o segundo considerando que o matrimônio com pessoas que não professam a fé cristã evangélica constitui-se naquilo que comumente chamamos de casamento misto, uma forma de união não recomendada. E foi até um irmão que fez uma correção, que diz assim: melhor seria proibida. Com certeza, proibida aos crentes. E aí a gente colocou vários textos que mostram essa verdade. Por quê? E talvez aqui eu vá me demorar um pouco. Talvez, dentro daquilo que os irmãos compreenderam, e aqui eu faço menção àquilo que a gente vivenciou semana passada, talvez, de acordo com o que se viu no parecer, o que se entendeu no parecer, alguns compreendessem que nós, como liderança da igreja, como conselho de oficiais, conforme nós falamos, estivéssemos dando qualquer tipo de apoio ao casamento misto. Não. Isso é o óbvio ululante, né? Você não pode apoiar alguma coisa que é contrária à palavra. Não tem como você fazer, e ficou muito claro a partir dos textos que nós colocamos. Inclusive eu vou lê-los agora, entendeu? Porque eu tenho um objetivo também nessa questão da leitura. Então fique claro, de acordo com aquilo que nós observamos enquanto liderança, de acordo com aquilo que nós observamos enquanto pastores, presbíteros e diáconos, nós não apoiamos. É uma atitude contrária às Escrituras Sagradas. É uma atitude que desobedece o propósito de Deus em relação aos seus crentes, que é de quê? Formar a família da aliança. Isso é um fato. Não adianta aqui a gente ficar trabalhando, remoendo o texto, tentando provar o contrário. Você não prova. Porque quando você olha para a palavra, você vê de maneira clara, você vê de maneira tácita essa proibição. Não tem como você fazer malabarismo bíblico, não tem como você fazer isso. Alguns até tentam, mas quando você vai fazer no sentido mais crítico, mais direto, você vai observar que não tem base para isso. E aí você vai encontrar diversos textos que exigem do crente justamente isso. O quê? Que ele case com uma pessoa crente, que ele case com uma pessoa da mesma fé. É o que é prescrito nas Escrituras Sagradas. E a gente vê, por exemplo, o exemplo de Isaac. Abram, por favor, aí, Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24. Tanto é que eu nem vou me demorar muito nesse ponto, porque para mim ele é pacífico. Eu acho que para todos os oficiais também se for pacífico, entendeu? Em nenhum momento você dá base para isso. Em nenhum momento. Gênesis 24, versículos 1 e 9. Veja o que diz aqui a palavra do Senhor. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar, pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito.
veja o cuidado que Abraão teve em relação a Isaac. Ou seja, ele iria formar família, mas conforme a recomendação de Abraão aqui, não podia ser entre as mulheres cananeias, ou seja, descendente de Canaã, de Cão, o filho de Noé que foi amaldiçoado lá atrás. Então, é dentro desse contexto. Qual foi a instrução de Abraão? Versículo 4: mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta... O negócio hoje está complicado aqui, viu? Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que há de preceder, e tomarás de lá a esposa para meu filho. Então, o que é que a gente vê aqui? Abraão confiando na providência de Deus em relação ao seu filho, a família do seu filho. Então ele tinha esse cuidado. Deus vai tomar de conta, Deus ele vai guiar. Então você não vai levar meu filho para lá não. Se ela tiver de vir, e ele vai falar agora no complemento do texto, Deus vai providenciar que esse fato se dê. É o que ele diz, versículo 8: caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Então você encontra aqui, vamos assim dizer, uma primeira prescrição, mais clara, mais direta, contra aquilo que nós chamamos de casamento misto. Por quê? Cuidado que Abraão teve com Isaque. Ele não queria que Isaque casasse com uma das mulheres cananeias. Esse era o cuidado, esse era o zelo dele em relação ao seu filho. A gente avança mais um pouco, e agora a gente chega lá em Êxodo. Abram aí, por favor, Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34, versículos 12 a 16. Êxodo capítulo 34, versículos 12 até o versículo 16. Aqui qual é a realidade? O povo tinha saído do cativeiro do Egito, estavam peregrinando rumo à terra prometida, e recebem uma série de instruções do Senhor, desde Êxodo capítulo 20 com o decálogo, e essas ordens elas vão sendo esmiuçadas, na medida que o povo vai peregrinando na terra, em direção à terra prometida. Então vamos lá. Qual é a orientação aqui? Qual é a ordem de Deus aqui? Veja: abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada, mas derribareis os teus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso ele é, ou é ele. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os seus deuses, e lhes sacrificando, algum te convide e coma dos seus sacrifícios. Versículo 16: e tome mulheres das suas filhas para os teus filhos e das suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Então você vê aqui, mais uma vez, a reiteração do cuidado de Abraão. Não faça aliança com as nações dos povos para os quais você vai. E dentre várias coisas, cuidar também com seus filhos, para que eles não se misturem, não passem a adorar os outros deuses, e assim se afastem de mim, porque eu sou o Deus zeloso. Então Deus faz isso e determina isso para o seu povo aqui em Êxodo. Um pouco mais adiante, depois de 40 anos, quando o povo está bem pertinho de adentrar a terra prometida, mais uma vez Deus fala essa ordem, Deuteronômio capítulo 7. Como é de costume, né? E a gente sabe, o livro de Deuteronômio, ele vai repetir várias coisas, vai repetir inclusive o decálogo, conforme a gente vê lá em Deuteronômio capítulo 5. E aqui no capítulo 7 existe uma repetição específica em relação à questão de casamentos, proibições para casamentos mistos. Mais uma vez Deus está aqui proibindo.
Então, não tem como você fugir dessa realidade. Não existe uma reexplicação, entendeu? Em relação a isso aí. É o que está na palavra, e a gente não pode fugir a esse fato. Diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 7, versículos de 1 até o versículo 5. Quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os gigaseus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu. Versículo 2. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com eles aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém, assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimarás as suas imagens de escultura, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há na terra. Não vos teve, aí ele começa a falar essa questão da razão de Deus ter escolhido o seu povo. Então, versículo 6, eu li até o versículo 6. Então você vê mais uma vez que Deus reitera a proibição, ele mostra a razão mais uma vez. Que razão? Para que o povo não se misturasse e passasse a adorar os outros deuses, e ele dá outra razão adicional. Qual é a outra razão adicional? Porque o povo de Israel era um povo santo, era um povo separado. Então, você pode até pegar esse texto aqui e dizer, não, mas isso aqui servia para o Antigo Testamento, isso aqui era uma coisa que era reservada ao Antigo Testamento. Não, meus irmãos, aqui você tem um princípio. Da mesma forma que no Decálogo você tem vários princípios de coisas que não ficaram restritas ao passado, mas permanecem aos nossos dias, como é o caso que nós estamos a considerar. Então, você vai ver mais uma vez aqui essa ordem dada por Deus ao seu povo: não se misturem, não se misturem. Aí você segue um pouco mais, e aí você chega no mau exemplo de Salomão. Abram por favor aí, 1 Reis capítulo 11. 1 Reis capítulo 11. Vocês viram que o propósito de Deus em não permitir as uniões mistas do povo de Israel era para quê? Para que o povo não servisse os deuses estranhos. Eu até já disse aqui uma vez, né? Existe um ditado popular que, via de regra, aproximação gera assimilação. Isso às vezes acontece. Na verdade, essa é a regra. Tem as exceções, porque, como diz a própria regra, toda regra tem exceção. Mas o geral é esse. Então foi o que aconteceu com quem? Com Salomão. Veja o que aconteceu com Salomão. 1 Reis capítulo 11. 1 Reis capítulo 11. Veja o que diz aí o texto, ó. 1 Reis capítulo 11, a partir do versículo 1. Ora, além da filha de Faraó, que já estava errado para Salomão, que ele não podia, estava errado. Amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Então aqui você vê um exemplo prático da desobediência e da consequência. Qual foi a desobediência? Ter casado com mulheres estrangeiras. Qual foi a consequência?
o seu coração não era de todo fiel a Deus. O princípio é esse. A regra é essa. Você pode perguntar, mas tem exceção? Tem exceção. Mas aquela questão, a gente não pode pegar da exceção e fazer a regra. A gente tem que sempre trabalhar em termos de regra. Então, a regra da palavra é essa. E aqui a gente vê o exemplo claro de Salomão, o caminho que ele seguiu por causa disso. Ok? Então, você vai ver também lá em Neemias. E aí você já dá outro salto da história, né? Você já dá outro salto da história, quando o povo retorna, do cativeiro babilônico. E aí tem um problema, porque é um período de restauração. Mas o povo se apegou ainda a alguns pecados. Dia do Senhor, profanação do dia do Senhor, e também casamentos mistos. Neemias capítulo 13. Olhem só o que nós temos aqui na palavra. Neemias 13, 23 a 29. Vi também, naqueles dias, que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Versículo 26. Não pecou nisto Salomão? Estão lembrados da história que a gente acabou de ler? Neemias liga esse fato. Que fato? É o fato de Salomão. Veja como as escrituras elas seguem unidade. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado, que foi o que a gente viu lá atrás, né? Que é justamente o propósito da ordem. Qual é o propósito da ordem? Não casem, para que vocês não sigam os deuses estranhos. Essa é a razão das ordens que nós encontramos em relação a essa questão dos matrimônios mistos por toda a Bíblia. Ok? Então, você vê aqui todos esses textos, todas essas ordens, e aí, o que é que está por trás de cada uma dessas ordens? A manutenção da pureza religiosa, para que as pessoas se vissem somente a Deus, e também que eles mantivessem pureza cultica, ou seja, que eles cultuassem apenas a Deus, apenas ao Senhor e não aos outros deuses. Então, todos esses mandamentos que nós encontramos aqui, que proíbem as uniões mistas, é visando esse propósito, é visando esse objetivo, para que vocês não adorem os outros deuses, para que vocês não sirvam os deuses. Então, esse é todo o arcabouço, né, que a gente vê em relação a essas proibições. Ok? E aí a gente vai agora lá para o Novo Testamento. Abram aí, por favor. 2 Coríntios, capítulo 6. Poderia até citar outros textos no Antigo Testamento, mas não. Aqui já dá para a gente entender que existe realmente uma proibição. Não resta a menor dúvida. 2 Coríntios, capítulo 6. A partir do versículo de número 14. Veja o que diz aqui a palavra. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei ele o seu Deus, e eles serão o meu povo. E aí ele vai continuar falando aqui e vai completar até no capítulo 7, versículo 1. Veja, essa passagem aqui é interessante, e eu fiz questão de lê-la. Por quê? Porque às vezes as pessoas argumentam, né, e é um argumento válido, de que esse texto não está tratando em relação a casamento misto, mas sim a sociedade que você vem a ter com o incrédulo. De fato, o contexto é esse. Quando você vai analisar
tudo que Paulo vem falando antes, na sua primeira carta, a ideia é essa. Mas aí tem um problema, porque muitas vezes a gente tem que interpretar a Bíblia de maneira, com analogias. Então veja, se a Bíblia, ela chega a proibir sociedade com descrente, que é uma sociedade que você pode ter de uma empresa, de um comércio ou qualquer outra coisa, que dirá uma sociedade em relação a casamento? É mais importante o quê? A instituição de casamento ou uma sociedade empresarial? Com certeza o casamento. Então, se numa sociedade empresarial existe a proibição de você se unir a incrédulos, imagine na instituição de casamento. Então, de fato, o contexto não está tratando de casamento, não. Mas é pior essa argumentação, porque aí você se coloca numa situação muito mais crítica. Por quê? Porque se proíbe uma sociedade empresarial que você pode ter hoje e acabar amanhã, basta você discordar de uma pessoa e não tem nenhum problema. Casamento não. Casamento você não pode acabar amanhã. Você não pode separar, você não pode desfazer. Por quê? Conforme nós vimos lá atrás, é uma instituição indissolúvel. Ela não pode se acabar, ela não pode se dissolver. Então, se esse princípio, e de fato esse texto, melhor dizendo, ele rege a questão da nossa relação com os incrédulos quanto à sociedade, e se há essa proibição para isso, muito mais, se a gente equiparar a importância das instituições, muito mais a questão do casamento. Ou não é assim? Ou não é assim? Então, às vezes a gente tem que analisar a Bíblia dentro do seu texto, dentro do seu contexto, dentro das suas análises, para que a gente possa não incorrer em risco de ser incoerente com as análises que a Bíblia nos traz, que a Bíblia fala a cada um de nós. Então, esse, de certa forma, foi o que nós vimos, as duas primeiras considerações. Nas duas primeiras considerações que a gente trabalhou no nosso parecer semana passada. Então, quando a gente vê a palavra, o que é que a gente observa? Há sim a proibição, há sim a vedação de Deus em relação aos casamentos mistos, às uniões mistas. Amém, meus irmãos. Nosso trabalho está encerrado. Deus nos abençoe.